Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol, todas as terças-feiras, nos nossos canais da Universidade do Futebol. Nós entrevistamos um especialista, pessoas que têm trajetórias incríveis e que têm contribuições muito relevantes para o futuro, para o hoje e têm uma carreira brilhante aí na indústria do futebol. Hoje nós temos a alegria de entrevistar Israel Teodo. Ele é o idealizador do NUPEF e também idealizador do Tech Up. Então, muito bem-vindo, Israel. E rapidamente, vamos trazer todo mundo para entender o que é o NUPEF e o que é o Tech Up. Bem-vindo. Olá a todos. Obrigado, Heloísa, pelo convite. Obrigado, professor Medina, também. Sempre uma honra estar com vocês. Um abraço a todos que nos escutam, que nos veem. É sempre um prazer enorme a gente estar falando para uma comunidade tão grande que acompanha o trabalho da Universidade do Futebol, que é um trabalho de muita excelência e que tem contribuído para a evolução do futebol brasileiro. Nesse sentido, o NUPEF também é um núcleo do qual a gente procura, desenvolver pesquisas de ponta, de vanguarda para o futebol brasileiro, para poder melhorar metodologias, avançar com processos no campo e na prática, para que os treinadores e todos os profissionais que estão ao seu entorno podem se beneficiar com comprovações científicas para o seu trabalho. E o Tech Up nada mais é do que um desses produtos, um teste que avalia a capacidade de tomada de decisão do jogador de forma inteligente e criativa e a forma com que ele lê o jogo. A partir desses dados, os treinadores e toda a sua comissão técnica pode melhorar, aperfeiçoar, otimizar os seus processos de treino, potencializando as capacidades dos seus atletas, e minimizando aquelas deficiências. Que legal. Israel, você que já é bem conhecido, faz trabalhos aí para os clubes e tudo, mas conta para a gente um pouquinho dessa trajetória. Como que você foi se interessando para estudar exatamente, cientificamente, a inteligência, as tomadas de decisão no futebol? Como é que foi essa trajetória? Heloísa, eu desde pequeno, como todo bom brasileiro, já me amava um pouco a bola, jogava a bola e queria ser, sem dúvida nenhuma, um jogador. Joguei mais do que as 10 mil horas que a literatura internacional coloca para que seja um expert. E não fui jogador. Então, para poder continuar nessa paixão, eu segui estudando, entrei para o curso de Educação Física e segui a carreira para poder trabalhar fora das quatro linhas, como preparador físico no início da minha carreira, depois como auxiliar de treinador, depois como treinador. E para poder chegar nesse momento atual que eu estou, muitas das dúvidas que eu vim estudando e respondendo ao longo das minhas formações, elas advieram dessas experiências iniciais, enquanto preparador físico, auxiliar e treinador, porque eu via que muito do que nós fazíamos no campo, no treinamento, ele poucos representavam no fim de semana. Isso em função, talvez, das dificuldades de comunicação que eu tinha e também alguns colegas que estavam ao meu entorno também tinham, e também a gente, em conversas nossas, a gente ali fazia, vamos colocar assim, uma própria autoculpa em termos da falta de conhecimento, e eu, diante dessa situação, fui estudar, fazer um mestrado na área da liderança e comunicação de treinadores, fui fazer um doutorado na área da competência tática, da componente tática do jogo e, obviamente, pegando a parte de tomada de decisão. Então, à medida que eu fui estudando, eu fui aprofundando um pouco mais esses conteúdos, para que eu pudesse responder algumas demandas, alguns anseios da minha prática profissional enquanto eu era um pouco mais jovem. E aí nós chegamos nesse momento agora de poder contribuir com algumas comprovações científicas, com alguns estudos, alguns produtos, alguns instrumentos de avaliação que facilite o trabalho de muitas pessoas. Então, eu busquei as respostas para o meu trabalho, mas sensivelmente também tentando colaborar com outros profissionais. Excelente. Medina. Israel, você tem acompanhado assim o seu trabalho, Você tem ultimamente se dedicado muito à questão do tema da inteligência, da tomada de decisão dos atletas no futebol. Fale um pouco sobre essa experiência, essa imersão e essas investigações que você tem feito,
Como é que você vê a receptividade dos clubes em relação a esse tema? Bom, Medina, esse é um tema extremamente importante, né, para aqueles que estão lidando com ele diariamente, ou seja, para o treinador e para o auxiliar técnico. Fazer com que o seu atleta compreenda melhor o jogo, consiga ler melhor o jogo, para que, a partir dessa informação, ele possa tomar melhores decisões, né, aquelas que a gente mais quer, né, a inteligência e a criatividade do jogador, para poder tornar o jogo mais bonito, mais plástico, por torcedor ver. Essa é uma grande, vamos pôr assim, é um grande ponto desse momento do futebol moderno, né? Nós temos no Brasil, de uma forma geral, uma certa deficiência no processo de formação de profissionais com esse olhar para o jogo. No entanto, que nos anos 2000, né, sem ter essa opção no Brasil, eu tive a condição de ir estudar fora, porque a gente sabe que todas as agências de fomento, ao avaliar uma proposta para poder se fazer uma graduação fora do país, ela avalia se esse projeto de investigação ele teria condições de ser realizado aqui. E lá em meados de 2000, eu apresentei esse projeto às agências de fomento e fui agaloado com uma bolsa de estudos para poder ir buscar esse conhecimento fora do país. Então, essa importância desse tema, né, eu fui aos poucos tentando lidar com aquilo que a literatura internacional já tinha produzido, mas talvez ainda não tinha chegado no Brasil, mas sensivelmente, num processo de formação em nível de doutorado, você tem que promover algo inovador. Então, nesse momento, nós desenvolvemos um teste de avaliação do comportamento tático específico para o futebol, que é o FUTSAT, né? Do qual a gente poderia avaliar todas as movimentações e comportamentos dos jogadores. Isso por quê? Porque quando nós não temos condições de avaliar aquilo que nós fazemos, ou seja, o treinador ele está desenvolvendo comportamentos nos seus atletas, ele não sabe exatamente se esse atleta está melhorando ou não, se está compreendendo melhor ou não o jogo, dificilmente ele vai conseguir melhorar a sua metodologia de forma mais assertiva. Ele vai poder melhorar, mas vai ser muito mais empírico no acerto e no erro, né? No entanto, que a gente tem inúmeros exemplos aqui no Brasil e também em outros locais de atletas que começaram na lateral, depois foram para o meio, ou eram atacante, voltaram para ser defensor, porque isso foi no ensaio e erro, né? Não havia instrumentos de avaliação cientificamente comprovados que permitisse direcionar um olhar. Eu costumo fazer, até para o ouvinte que nos está acompanhando aqui, entender um pouco mais, como preparador físico, né, fazer um trabalho sem os seus instrumentos de avaliação. Falar, olha, esse jogador é rápido, esse jogador é veloz, esse jogador é forte. Mas forte em quê? Ele é forte como um todo, ou ele é forte mais numa perna, menos na outra? Ou na própria perna, na própria coxa? Ele é mais forte no quadríceps, nos isquiotibiais? Então, em função da evolução dos processos de avaliação e treinamento na preparação física, os profissionais dessa área, né, eles conseguem ser mais específicos, e hoje o trabalho que se tem na preparação física ele é muito mais aperfeiçoado que na década de 80, por exemplo. Nós perdemos inúmeros jogadores do futebol brasileiro em função de problemas de preparação física, e até meados de 2000 nós chegamos a perder alguns jogadores de alto expoente. Podemos até citar o caso do Ronaldo Fenômeno, que teve problema na patela em função dos trabalhos que foram realizados com ele, né? Então, paralelamente, né, fazendo essa metáfora com a parte física, o que nós estamos tentando promover assim de mais, vamos pôr assim, mais útil para treinadores e auxiliares técnicos são ferramentas cientificamente comprovadas que permitam a ele ter uma clareza, uma objetividade, uma especificidade da necessidade desse jogador em termos da sua leitura de jogo e da tomada de decisão, fazendo com que aquilo que ele aplique no treino ao longo da semana seja mais representativo no fim de semana para os jogos. Não, eu queria realmente fazer uma pergunta que eu acho importante. Israel, você acompanha bastante a evolução do futebol, né, no mundo e brasileiro, né? E nós, na Universidade de Futebol, por exemplo, nos preocupamos muito com essa evolução daquilo que a gente chama da pedagogia da rua e a metodologia que é aplicada hoje no futebol, né? E a gente notou, ao longo dessas décadas todas de evolução do futebol mais recente, uma migração
daquele jogo mais espontâneo que vinha da rua mesmo, para uma disciplina tática mais intensa, né? Isso é um aspecto que o Brasil demorou muito a abraçar, né? Hoje, finalmente, a gente vê isso. Como é que você vê a evolução da inteligência no aspecto de ambiente de aprendizagem, né? Do jogador brasileiro com essa migração, vamos dizer assim, do destaque individual, das habilidades do atleta, para uma disciplina tática, né, que muitas vezes a gente nota que abafa um pouco essa espontaneidade, essa criatividade do jogador brasileiro. Como é que você analisa essa evolução e que recomendações você daria, assim, em termos metodológicos, para os especialistas? Bom, Medina, é muito importante essa pergunta sua. Como sempre, você só faz perguntas importantes e inteligentes, né? Eu queria começar respondendo ela dizendo que o problema desses aspectos, eles não são os conteúdos. Os conteúdos em si, eles são importantes e eles potencializam ainda mais o jogar. E é claro que à medida que a sociedade ela evolui ou ela tem outras necessidades, é necessário que as práticas laborais também possam evoluir. Então, nesse caso, os profissionais eles têm que se capacitar e se apropriar desses conteúdos de forma adequada, para que quem possa se beneficiar dessa evolução seja a própria sociedade. A própria sociedade que eu digo são as crianças e adolescentes que estão no processo de formação nesse momento e, obviamente, aqueles que consomem esse jogo, pais, familiares e todas as outras pessoas que estão acompanhando essa criança, essa adolescente, ou que estão consumindo o produto final lá no estádio. No meu ponto de vista, né, até participando de várias formações ofertadas por diferentes agências no continente sul-americano e também até mundial mesmo, o que eu vejo é uma deficiência, em especial no continente sul-americano, no processo de formação desse profissional para o entendimento dessa vertente. Porque nossa formação, historicamente no Brasil, né, ela é uma formação mais biológica para o jogo. Então, nós temos uma visão mais biológica. E é claro que nos últimos anos, nos últimos 10 anos em especial, né, a gente vem tendo um olhar para uma humanização do treinamento no futebol que vem repercutindo de várias formas e em vários setores da formação. Mas ainda ela é carente. Nós precisamos ampliar um pouco mais, dar mais superfície de formação a diferentes profissionais, não só aqueles que estão nos grandes clubes, né, e que estão numa ponta importante da formação do atleta, mas sensivelmente também aquelas pessoas que se encontram nos locais mais distantes, mais longínquos e que fazem excelentes trabalhos e em momentos extremamente importantes da formação de uma criança. Por exemplo, vou dar um dado para que quem está aqui nos acompanhando possa ter um pouco mais de subsídio no raciocínio. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa chamada Mapa do Talento, do qual nós verificamos, nós analisamos, na verdade, o universo de jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro de 2003 a 2019, ou seja, todos, né? E nós vimos que estes jogadores saem especialmente de 3 estados do Brasil. 50% deles têm origem em 3 estados do Brasil: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E se nós aumentarmos a fasquia para 75%, nós vamos ter somente 6 estados. Nós temos muito mais estados na federação. Cadê esse trabalho desenvolvido? E esse dado, ele reflete sensivelmente os primeiros anos de formação desses jogadores, do 0, que é quando ele tem origem, né, que ele nasce, aos 12 anos de idade, 13 anos de idade, quando ele migra para um processo de formação nos grandes clubes. Por isso eu estou aqui justificando que esse trabalho ou essa formação, ela não pode só chegar àqueles profissionais que estão em grandes clubes do futebol brasileiro, na Série A ou na Série B. Não, ele tem que chegar naqueles profissionais que fazem trabalhos mais longínquos, aqueles profissionais que estão no nascedouro do jogador. Porque existem elementos extremamente importantes de serem desenvolvidos nessas idades mais jovens, dos quais eles são extremamente
linkados, podemos assim dizer, ou compatíveis ou extremamente importantes para a evolução desse jogador enquanto um desportista. Então, fazer com que... Esse é um desafio para todos nós, né? Nós aqui da Universidade Federal de Viçosa, vocês aí da Universidade do Futebol, que tem promovido, né, uma formação qualificada aos profissionais, mas fazer com que isso possa chegar até a própria CBF e a própria Conmebol. Eu acredito que nos próximos anos, em função desses movimentos que estão sendo feitos, em especial pela CBF, pela Conmebol e por nós aqui no Brasil, a gente consiga fazer com que essa formação para o profissional, ou conhecimento para o profissional, trabalhar com as crianças nas primeiras idades, ela possa chegar. E assim a gente possa desenvolver cada vez mais os atletas. Então, voltando àquela situação que você me perguntou, né? Será que essa organização tática que é necessária para o jogo, porque é necessária, porque essa foi talvez a última componente, ou a penúltima componente que mais foi evoluída agora nos últimos anos, né? Porque a gente teve uma época da preparação física, começa lá na década de 50, depois os elementos técnicos que começam antes ainda, agora nós estamos na era da organização tática. E nós temos tecnologia suficiente para poder fazer as avaliações e ajudar os profissionais, e nós precisamos desenvolver metodologias que são importantes para a formação desses profissionais, para que eles possam utilizar desse conhecimento desde o início da formação de uma criança. Israel, esse assunto me é muito caro, porque um dos meus interesses ao entrar mais forte no futebol e trabalhar nessa indústria aí dentro da Universidade do Futebol, com Medina, com a nossa equipe, é um interesse meu particular muito forte nas crianças, nos adolescentes, né, na transformação desse ser humano, que é o propósito da Universidade do Futebol que me atrai, né, mudar o futebol para transformar a sociedade. E eu queria trazer um estudo que eu faço na empresa que eu também trabalho, que eu também presido, que a gente olha estratégia, transformação de outras indústrias, de outros negócios. E há 2 anos nós fizemos um estudo para o Instituto Península, seríssimo, né, que se interessa muito pela educação. E uma das grandes descobertas desse estudo foi um observatório de comportamento e cultura. Pega nesse ponto que você está dizendo, quer dizer, a gente pegou o professor, né, como centro de olhar a educação, que é um ângulo sobre o protagonista que a gente entende, né, é exatamente o que você está falando, que é o profissional, como ele traz a criança. E eu queria compartilhar um achado para saber sua opinião. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando a gente viu que assim, o professor ele era preparado, né, que ele era treinado, que ele passava por toda uma especialização, esperando chegar na escola um aluno. Só que com a nossa condição socioeconômica no Brasil, não chega um aluno. Chega um ser humano de uma dimensão que precisa ser cuidada e acolhida tão mais ampla, né, que a gente viu ali o começo de uma desconexão. Então, você falou muito bem da importância desses profissionais terem esse olhar. Eu queria que você pudesse ampliar um pouco mais, porque não é só esse olhar da formação, do científico, né? Chega uma criança, chega um menino com toda a sua história. E, pelo menos na educação, a gente viu que é um grande gap esse professor ser preparado para essa outra dimensão das crianças. O que você vê no futebol e como você acha que no Brasil a gente pode ampliar também esse olhar do eu, né? Da criança como ser humano, de honrar de onde ela vem? Excelente pergunta, muito boa colocação, Heloísa. De fato, nós temos muitas necessidades no nosso país, né? Necessidades básicas, um país de grandes mazelas, né? Do qual eu vejo que a maior riqueza de uma nação é o seu povo. Quanto mais evoluído esse povo, quanto mais a gente consegue trabalhar em prol da sociedade, se todo mundo entendesse isso, né, a gente seria uma nação mais próspera, mais rica nos anos seguintes, né? Talvez a gente não viva, nossa geração, isso, mas a gente deixe um país melhor para as próximas gerações. Eu, enquanto estive fora do Brasil, né, andei por alguns
países que fizeram transformações muito drásticas em 50 anos. A gente pode citar aí a Noruega, né, a própria Alemanha, que se reergueu pós-guerra, né, Croácia e vários outros países aí que se organizaram. Mas pegando até o próprio exemplo da Noruega, né, ou da Finlândia agora mais recentemente, ou da própria Coreia, esses países investiram muito na educação. Muitas das vezes, quando essa criança chega, seja no treino de futebol ou seja na escola, né, ela traz ali consigo uma história, né, algumas mazelas da sociedade, do qual, muitas das vezes, muitos profissionais não estão preparados para poder lidar. Até porque eles estão só. Em muitos casos, no futebol, eles estão só. Não há um aparato também para que a gente possa lidar com tantas mazelas, né, que também é difícil para o profissional. Então, eu penso que essa parte psicológica do trabalho, ela também vai evoluir muito nos próximos anos, né? Não só da relação humana, mas também da própria evolução dos jogadores dentro de campo, né? Então, vamos fazer, é uma situação assim tão que eu costumo falar isso diretamente todos os dias para os meus alunos que trabalham comigo, seja na graduação, na pós-graduação, e em especial pela função que hoje eu tenho, né, dentro da Universidade Federal de Viçosa, nós temos que prestar resultado ou contas, entre aspas, né, ou seja, em fazer trabalhos que impactam a sociedade diariamente. O nosso compromisso é com a sociedade. Nós precisamos fazer isso. E os nossos trabalhos não pode ser se eu estou mais ou menos disponível para isso. Não, eu tenho que estar sempre disponível para poder fazer. Eu cobro muito disso dos meus discentes, dos meus alunos. Vocês precisam todo dia levantar, já que vocês fizeram esse compromisso como instituição pública e federal, para que vocês possam produzir o melhor para a sociedade. E assim a gente possa evoluir enquanto sociedade. Porque grandes nações mostraram para nós que esse é um caminho que pode ser próspero, que pode realmente dar resultado. Então, se nós conseguirmos fazer boa formação, ofertar a esses alunos boas condições, mas sensivelmente também, esses que recebem boas condições, fazerem esse impacto chegar à sociedade, é extremamente importante. Porque o que muitas vezes acontece é que nós temos, às vezes, recursos, mas, às vezes, também nós não conseguimos fazer essa transmissão do impacto para a sociedade. Aí fica um pouco a dever. Esse elo quebra em algum momento. E se nós tivermos isso com mais propriedade, de forma mais extensa, pelo país todo, eu acredito que nós vamos contribuir mais. Não, excelente. Antes de eu passar, eu gosto muito dessa visão, eu acredito muito nisso. Eu vou te oferecer uma frase que a gente adaptou agora na Universidade do Futebol, mas ela é original de um instituto em que eu estou no conselho, que chama Instituto Ser Mais, onde a gente educa jovens em alta vulnerabilidade. E aí a gente adaptou para a seguinte frase, entendendo essas dimensões. E a gente diz assim agora: não adianta treinar o pé antes de treinar o coração, que é o acolhimento do ser humano na sua integralidade, né? Então, acho que você colocou pontos bem importantes. Edina? Israel, você sabe, nós sabemos a importância da investigação científica, da pesquisa, né, para o desenvolvimento de qualquer área da atividade humana. No futebol não é diferente, né? A Universidade de Viçosa é pioneira, vanguarda, a Universidade de Futebol também se preocupa com essas questões, mas a gente nota ainda, embora haja alguma evolução, a gente tem que reconhecer, mas a gente nota ainda vamos dizer assim, um certo negacionismo, né, em relação ao papel da ciência no futebol, né? Como é que você vê a evolução da investigação científica nos próximos anos no futebol brasileiro? Bom, eu vejo da seguinte forma. Nós, brasileiros, de uma forma geral, o nosso nível educacional, de uma forma geral, né, ele é deficitário. Nós precisamos, de certa forma, evoluir nesse quesito. Ter um ensino de mais qualidade. Ter um ensino de mais qualidade significa olhar para o futuro,
entender o passado, né? Compreender o presente, mas sensivelmente olhar para o futuro. Porque o que eu estou aprendendo hoje, eu tenho que transformar para poder realmente gerar impacto mais para frente. E o que nos permite fazer ações mais transversais é a ciência. Porque as comprovações científicas nos permitem mostrar que uma determinada prática ela pode ser transversalizada entre diferentes profissionais. É assim na medicina. A medicina evoluiu muito, por quê? Porque houveram comprovações científicas, especialmente nos últimos anos, né? Estou falando dos últimos anos, dos últimos 100 anos, né? Desde que ela se tornou uma profissão e obviamente, né, muito valorizada pela nossa sociedade. Eu poderia citar várias outras, mas estou citando essa porque assim é um entendimento mais comum entre todos que estão aqui nos escutando. Ainda tem gente que faz parto com uma profissional, que nem é profissional, né, com uma parteira ou com uma pessoa que não tem um conhecimento da medicina? Ainda tem, devido à necessidade. Mas aqueles que podem escolher por uma prática em termos do nascimento do seu filho, vai buscar um profissional qualificado. E o procedimento que se adeque a essa situação, seja ele pelo parto normal, pela cesariana, em função da característica, né? Então, ninguém nega a ciência. Isso é para medicina, isso é para engenharia, isso é para arquitetura, isso é para várias áreas do nosso dia a dia. Olha os telefones celulares que nós usamos hoje, a forma com que nós nos comunicamos. Olha a educação como ela está. Então, no esporte, de uma forma geral, eu também não vejo que há muita resistência. Eu não vejo assim. Eu vejo que talvez há falta de educação ou preparação para poder compreender a aplicação. Porque quando você compreende um determinado resultado científico de um determinado estudo, você tem que pegar aquele trabalho e colocar na sua prática. E por muitas das vezes, falta um background educacional para que esse profissional consiga ler o resultado dessa pesquisa e consiga aplicar na prática. E aí muitos, como em função do background educacional, não conseguem fazer essa abordagem direta, né? Eles acabam por não dar realmente o devido valor. Mas, na verdade, se ele fizer um pouco de reflexão, ou se ele buscar alguns cursos dentro daquele assunto que ele está desenvolvendo, ele vai conseguir transmitir. Deixa-me dar um exemplo com relação a isso, para talvez ser mais claro para as pessoas que nos estão acompanhando. Tá? Nos últimos 5 anos, eu estou falando de 2015, né, nós não tínhamos quase nenhum artigo científico publicado sobre fadiga mental no futebol. O esforço cognitivo. E a gente sabe que o jogo, a partida de futebol, ela traz ao jogador uma sobrecarga cognitiva, na ordem de 4 a 15 vezes mais. Então, para quem está nos acompanhando, é como se você vou fazer uma metáfora com a parte física, para ficar mais fácil. É como se essa pessoa que não está aqui acompanhando, que ele olhasse para um jogador e achasse que o jogador hoje não corre 12 km por partida, que corre 4. Né? Há uma sobrecarga física no jogo e há um preparador físico que desenvolve esse conteúdo desde a década de 50, né? Especialmente nas potências europeias. No Brasil foi chegar um pouco mais tarde. E esse conhecimento da preparação física, ele foi ampliado e alargado nos últimos anos em função de comprovações científicas, e hoje o trabalho é feito desde crianças de 13, 14, 15, 16 anos. Por quê? Porque existem valências físicas que você tem que aprender para poder desenvolver o jogo no adulto. Da mesma forma, né, estou voltando aqui na parte do conhecimento e da comprovação científica, da mesma forma, é esse último tema que eu comentei, a fadiga cognitiva. Nos últimos 5 anos, apesar de os estudos datarem do início do século passado, mas só agora nos últimos anos, em função da evolução da tecnologia, que nós tivemos esse grande número de publicações, nós não tínhamos publicações sobre fadiga mental. E nos últimos 5 anos, houveram inúmeras. Só esse ano já foram publicados mais de 120 artigos científicos nesse tema, mostrando o impacto dessa sobrecarga cognitiva sobre a performance do jogador em campo. Então, vou pegar meu exemplo, se eu terminei o meu doutorado em 2010 e achasse, não, agora eu sou um doutor e não preciso estudar mais. Ou se você tem em 2015, isso, sensivelmente, eu não iria entender e compreender e colocar na prática.
Então, a educação, a informação, ela está se transmitindo muito rápido. Então, é necessário que a gente faça sempre formações contínuas. Minimamente um curso, para aqueles que estão envolvidos no futebol, minimamente um curso por semestre. Procure pessoas de notório saber, agências e instituições notoriamente reconhecidas pelo trabalho que fazem e a formação que fazem por profissionais e façam cursos. Porque através desses cursos você já vai começando a adquirir esse conhecimento sem um grande esforço. Porque se quem não estudou sobre esse tema em 2015, que realmente não tinha nada, e vai estudar agora em 2020, tem um volume muito grande de trabalho para poder estudar. E olha só que interessante, dar lançar aqui em primeira mão para vocês um dado de uma pesquisa que nós vamos publicar, tá? Mais para frente. Nós fizemos um trabalho do qual nós avaliamos um jogador sobre estado de fadiga mental e esse jogador também estado de fadiga física. E avaliamos a capacidade dele de tomada de decisão. Então, são dois momentos, né? Um em que ele foi submetido à fadiga cognitiva até a exaustão, até não conseguir pensar mais, né? E outro que ele foi, no sentido de não pensar mais, mas no sentido assim, compatível com o jogo de futebol, 90 minutos. E outro de fadiga física também, que ele foi colocado sob fadiga física, compatível com o jogo de futebol. Aqui, na fadiga física, né, esse jogador melhorou o seu processo de tomada de decisão. Isso não só esse estudo que nós fizemos, né, mas também já haviam outros feitos pelo Dr. Marco Williams e sua equipe, né, na Inglaterra, que comprovava que ao longo do tempo, ou seja, de 0 a 15 minutos, de 15 a 30 minutos, ou de 30 a 45, em função da fadiga física, esse atleta iria melhorando. Mas o que é mais interessante é que quando ele foi submetido a uma fadiga cognitiva, a sua capacidade de pensar o jogo, ela diminuiu muito. As tomadas de decisão desse jogador, elas foram mais pobres, podemos assim dizer. Né? Então, que indicativo isso traz para nós? Nós precisamos fazer um treinamento mais holístico, um treinamento em que essa abordagem cognitiva esteja presente. Né? E o que o nosso olhar, aquilo que eu coloquei no início da entrevista, que é eminentemente biológico, sobre a performance, ele possa ir aos poucos se juntando a esse. Não é que eu tenho que abandonar esse para vir para esse. Não, eles têm que se juntar para que você, que é profissional do futebol, possa ter um conhecimento mais amplo, mais holístico do jogo de futebol para poder desenvolver o jogador na sua integralidade. Sistêmico, né? Com Sistêmico, com exatamente. esse olhar sistêmico, com esse exemplo tão incrível, a gente chega ao final dessa conversa. Você, né, Israel, Universidade de Futebol, já estão bastante próximos há anos. Então, com isso, a gente só fala muito obrigado pelo encontro de hoje, muito obrigado por você estar conosco. Muitas coisas interessantíssimas ficam para quem nos escuta e nos acompanha. A gente só tem a agradecer e te parabenizar, Israel, e falar muita força para esse trabalho científico, e como você mesmo disse, nós acreditamos fortemente nessa visão sistêmica e sem a ciência muito presente, muito ativa, é impossível da gente evoluir no futebol, em qualquer esporte, e eu acho que em qualquer setor da vida que a gente decida atuar. Super obrigada, um prazer foi ter você conosco. Obrigado, Heloísa, pelas palavras. Sempre um prazer enorme estar com vocês, né? Estar com o professor Medina, do qual eu até gostaria de aqui agradecer pelas suas contribuições para o futebol brasileiro e mundial, né? Eu sempre acompanhei o seu trabalho desde a cidade do futebol, né? Lá atrás, quando a internet não era esse mar todo que nós tínhamos, e você já foi visionário, né, fazendo um projeto extremamente importante para a evolução do nosso cenário. Mas, para além disso também, né, Medina, as suas contribuições na prática, o seu trabalho no dia a dia, a forma com que você trata as pessoas e conversa com as pessoas, e vai fazendo com que isso seja muito mais fácil, né? As pessoas possam compreender com muito mais tranquilidade essas necessidades de evolução. Como a Heloísa colocou, é um desafio educacional. Nós temos um desafio muito grande no nosso país, que é melhorar a educação. E a Universidade do Futebol, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, nós temos aqui um desafio grande
né, de mostrar para as pessoas que a educação não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. A educação é que nos vai permitir ver o futuro, a nossa nação de forma diferente, contribuir de forma diferente. Então, eu sou, obviamente, um fã do seu trabalho, né? Gosto muito, estou sempre muito disponível para a gente poder bater papo, conversar, e desejo muito sucesso a Fut Talks, né, a todos os projetos da Universidade de Futebol. Tenha nós aqui, né, todos nós, não só Israel, mas todos nós da Universidade Federal de Viçosa. Eu sei que o Medina tem realmente esse olhar para cá, esse carinho para conosco, mas tenha, reforçando mais uma vez, Medina, nós como grandes parceiros, pessoas que estão aliadas ao seu pensamento, às suas atividades, à sua visão de futebol futuro e de sociedade para o futuro. Prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, Israel. Palavras, pelo carinho, tá? E vamos em frente. A luta continua, né, Israel? Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Brilhante, como sempre. Obrigada. Obrigado.